Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Salmo 48, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E ser humilde consiste em ter o pé no chão. Eis é o significado de humildade. E o Salmo faz correspondência direta àquilo que o nosso Senhor disse em Mateus 5, no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a humildade, ela provoca em nós exatamente o afastamento das ilusões, da mentira, e mostra para nós que apesar de todo o sofrimento, que encontramos a verdade na vida. A verdade na vida não é o sofrimento unicamente, mas a partir do sofrimento nós podemos ter uma experiência diferente. Que a vida não é só ilusão, mas a partir das decepções nós podemos ter o encontro com as verdades da vida. E certamente a humildade nos leva a ser mais obedientes. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santa Rita de Cássia, exemplo de obediência no sentido de que, apesar de todos os acontecimentos, perdas, tragédias e sofrimentos, ela permaneceu firme, mas essa firmeza não vem de um dia para o outro. É uma insistência de fé. E a obediência é uma das virtudes mais difíceis de serem praticadas, pois obedecer significa contrariar a própria vontade para fazer a de outrem, mortificando de modo especial a natureza humana, que recebeu de Deus a liberdade. Temos o exemplo mais sublime de obediência, o de Jesus, que fez-se obediente até a morte. Abaixo do Salvador, o mais excelso modelo de obediência é Maria Santíssima, a perfeita discípula de seu Filho divino, nesta como em todas as outras virtudes. E com isso, devemos lembrar, a obediência já é uma bênção, pois tira de nós aquilo que não faz sentido. Mas por qual razão eu digo isso? Muitas vezes nós sofremos ou nos sentimos cansados ou decepcionados, não pela vida em si, mas pelas ilusões que muitas vezes nós criamos. É claro e evidente que se nos sentirmos cansados perante todos os fardos da vida, nós temos o bom pastor, o bom Senhor, que o seu jugo é leve e o fardo é suave. E a primeira leitura de hoje da carta de São Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, traz também um dos frutos da obediência, ou uma orientação para que nós não nos sintamos tão decepcionados. O que está no versículo 13? Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será de vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Vejamos bem a fragilidade da existência. Devemos confiar em nossas forças? Sim, mas também devemos ter a humildade suficiente de reconhecer que nós não somos, em termos de força, o mesmo sempre. E pela nossa fragilidade, um dia estamos aqui, e pode ser que no outro dia já não estaremos. E aí vem a pergunta, onde é que nós estamos pautando a nossa vida, a nossa existência? Com quais valores? E o interessante é que no versículo 16 está assim, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância desse tipo é um mal.
Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. E por qual razão dizer isso? Temos que analisar o contexto. É da leitura, mas vamos olhar para nossas vidas nos dias de hoje. Nós não somos feitos para a arrogância, ficar nutrindo o egoísmo, a mesquinhez, a intolerância, o desprezo. Nós somos feitos para colocar o bem em prática. E por mais que muitas vezes a prática desse bem nos traga responsabilidade, e que possamos, sentindo os impactos da responsabilidade, nutrir a nossa vida de uma espiritualidade dessa humildade. E no Evangelho, em Marcos, no capítulo 9, do versículo 38 ao 40, naquele tempo João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. E gostaria de trazer a reflexão e uma pergunta, não dizendo que o apóstolo João estava sendo invejoso, mas vamos utilizar desse exemplo para pensar da nossa realidade. Se no texto aqui pode parecer como uma ponta de inveja de João diante da expulsão de demônios por alguém que não pertence ao grupo de Jesus, justamente após o fracasso dos discípulos de Jesus, que foram incapazes de curar o menino epilético. Esse alguém representa os não-judeus. O que ele tem que os discípulos não têm? Provavelmente ele tem fé no poder de Deus manifestado em Jesus. E o nome de Jesus não é um monopólio de uma comunidade ou uma instituição. Jesus não é simplesmente uma ideia, ele é compromisso. E o momento de ensino de Jesus surge exatamente com essas palavras: não detenham. A batalha de Jesus é contra Satanás. Presença contínua do mal, exigem todos os recursos possíveis. Quem não é contra nós é por nós. E o ministério de Jesus não é apenas contra todos os poderes do mal, mas o seu ministério é um modelo para todos os que estendem a mão ao próximo com amor. Porque em verdade vos digo, quem vos der um copo de água para beber, porque elevais o nome de Cristo, de modo algum perderá a recompensa. Servir ao próximo não é ganhar recompensa, mas servir em resposta ao próximo e servir por amor em nome de Cristo. Eis aqui também um exemplo de obediência e de humildade, e que possamos crescer na fé dessa prática, onde primeiramente nós vamos servir. A consequência do servir pode sim trazer mudança de vida e de conversão, mas primeiramente devemos servir e testemunhar o amor. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.